Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia para todos vocês que nos assistem, para você que está ao vivo aí ligadinho na TV Focus pelo canal 20, para você querido amigo do YouTube que tem participado, que tem nos prestigiado aí assistindo pela internet, fazendo seus comentários. A maioria aqui é a favor, mas nós temos também os que falam contra, mas não tem problema. Nós estamos aqui com um objetivo desde o primeiro programa e hoje aqui pela TV Focus nós estamos no dia 5 de fevereiro de 2011 com o programa de número 80. Então a gente está aí todo esse tempo com Terceira Revelação apresentando a doutrina espírita, que é consoladora, que é esclarecedora. Nós estamos aí há quase um mês daquela catástrofe que aconteceu aqui na nossa cidade e região. Estamos nos recuperando e temos as explicações. Muitas pessoas se questionam por que isso aconteceu e muitos acham que não tem explicação, mas como a gente já falou aqui no programa passado e a gente fala hoje de novo, tem uma explicação sim. E a doutrina espírita vem esclarecer, primeiro falando de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é claro que ele, sabendo tudo, conhecendo tudo, permitiu sim. Por quê que essas coisas? Porque ele não pediu, ele poderia ter impedido? Poderia. Mas essas coisas, essas catástrofes naturais, os flagelos destruidores estão no contexto do mundo como o nosso, de provas e expiações. E nós que somos os espíritos, que somos as inteligências em desenvolvimento criadas por Deus, estamos aí envolvidos nesse processo de flagelos, de destruição, sendo que isso é útil para os nossos espíritos. Toda essa tragédia que aconteceu aqui, ela serve sim, serviu sim, ela teve um grande propósito, que foi o da fraternidade, da solidariedade. Quantas pessoas, quantos vizinhos aí, em várias situações que não se falavam, pessoas que são aí inimigos, se uniram na tragédia, foram salvos aí pelas pessoas que tem aí desavenças. Então a gente vê que isso tem um grande propósito. Claro que, como eu disse aqui no programa passado, há os insensíveis, faz parte do mundo, há as pessoas que são indiferentes, que se fecham ali no seu mundo, não aconteceu nada comigo, então eu não quero saber, mas a grande maioria se sensibiliza com essas tragédias, e é para isso, para mostrar o que realmente tem valor, para nós refletirmos que nós somos espíritos, criados por Deus para evoluir. E nessa evolução que se dá através da reencarnação, nós vamos passando por esses processos. Mas o que se perde ali, os irmãos perdem a vida corpórea, né? O espírito, a essência, a inteligência, ela continua, não mais com o corpo encarnado, mas estão no plano espiritual e merecem o nosso auxílio. Como nós podemos auxiliar esses irmãos? Através da prece, através da lembrança desses queridos e reconstruir sim a nossa cidade. Nós devemos ter esperança e é isso que a doutrina espírita vem esclarecer, e esse programa também. Nós devemos ter esperança, nós não somos daqui, nós somos espíritos eternos, indestrutíveis, com o objetivo de alcançar a perfeição. Então tudo isso tem uma explicação sim, isso aconteceu dentro desse contexto da reencarnação, só a reencarnação para explicar isso. Os espíritos, nós temos também aqui no Livro dos Espíritos, falando da escolha das provas, muitos dos nossos irmãos que desencarnaram nessa tragédia escolheram sim passar por essas provas. E as pessoas podem se perguntar, mas como escolher passar por uma tragédia? É porque quando nós estamos no plano espiritual, antes de encarnarmos, nós temos uma visão diferenciada. O espírito sabe que aquele contexto é necessário, que ele precisa passar por aquilo ali. Então esses princípios da doutrina são muito importantes de serem compreendidos. Deus
a inteligência suprema, como nós já falamos, a alma imortal, a reencarnação, que é um processo educativo de aprimoramento do nosso espírito. Temos a pluralidade dos mundos habitados, temos outros mundos, outras moradas na casa do Pai, e temos a comunicação, que é possível. Nós temos já aí notícias, vamos ter de entes queridos que vão se comunicar aí após essa tragédia, não só, mas também no processo de morte. É natural, sem ser por essas catástrofes, que já tem vindo se comunicar, e é extremamente possível isso, e a doutrina espírita vem explicar isso com muita clareza, com muita propriedade. Isso tudo está de acordo com as leis de Deus. Nós vimos aqui a lei de destruição. Para você que tem o livro dos Espíritos, pode estudar a lei de destruição, lei do progresso. Então tudo isso está contextualizado. As coisas não acontecem por acaso, elas têm uma explicação sim, e a doutrina espírita tem toda essa explicação com lógica, de acordo com a sabedoria, porque Deus é infinitamente sábio, é infinitamente justo, infinitamente misericordioso, e não permitiria que nós passássemos por tudo isso sem um grande objetivo. Nós é que ainda, espíritos inferiores, não temos as condições necessárias para compreender tudo isso, né, Zé Manuel? Bom dia. Sim, bom dia. Estamos aí, né, Valéria. quase um mês, né, depois dessa tragédia aí, mas a gente sabe que tudo isso tem um grande objetivo, né? Claro, claro. Bom dia, queridos telespectadores, internautas de todo mundo. Nós estamos aí, por acaso, Friburgo, submetido a esses efeitos desta grande tragédia que se abateu sobre a cidade. Para quem não sabe, de fora foi uma grande tempestade que passou pelos municípios de Petrópolis, passou por Teresópolis, passou por São José do Rio Negro, do Vale do São José do Vale do Rio Negro, né? Do Rio Preto. Do Rio Preto. Por Nova Friburgo, Sumidouro, atingiu também Bom Jardim, todas cidades que ficam num canal, como se tivesse sido uma canalização de uma grande inundação, de um grande rio, como eu já participei de alguns encontros sobre meio ambiente, sobre clima, aquecimento global, e eu tive as informações de pesquisas que afirmam passar por sobre o Brasil, da região norte, noroeste, vindo até o sudeste e sul, verdadeiros rios Amazonas em quantidade de água. Por acaso foi essa a nossa vez, desagou um desses rios aqui nessa região, nessa canalização. Quem vê as imagens aéreas, isso está na internet, vai observar que essa maior catástrofe do Brasil, natural, ocorrida no Brasil, ela faz um estrago semelhante desde Petrópolis, onde ela iniciou, até Sumidouro, o município próximo aqui, onde ela aliviou a pressão com que vinha submetendo a região a uma enorme quantidade, infinita quantidade de água. E os estragos são tão semelhantes que parece que foram planejados desde Petrópolis até Friburgo. Aquelas encostas todas como que derretidas, e aquelas avalanches de árvores, pedras, terra, água, aquilo uma coisa com alta capacidade de destruição. Muitas e muitas casas, centenas ou milhares de casas foram soterradas, onde tinha assim umas bonitas paisagens, virou um vale todo coberto, todo inundado de lama, de árvores, uma catástrofe. Estou apenas dando uma pequena definição aqui, ou descrição da tragédia. No mundo está entre as 10 maiores, então foi muito sério, foi muito sério. Mas como disse a Valéria e como ensina o Espiritismo, a doutrina espírita explica isso, dentro de uma lógica, para que se continue crendo em Deus, tendo a certeza da existência de um princípio inteligente, criador e coordenador de tudo, para que nós não, se formos partir para a razão, não desacreditarmos de vez nesse Deus que é pregado por aí. Tem muitas pessoas que falam, não, mas você fica batendo nas religiões. Não, eu fico batendo nas teologias que falam absurdos, que falam algo apelativo exclusivamente para a fé. Não que os espíritas, que o espiritismo, a doutrina espírita, não exorte a fé. Exorta a fé, mas uma fé raciocinada. Não podemos ter fé em alguma coisa
que tem a origem numa inteligência suprema que é Deus, com uma série de erros e distorções que nós mesmos, dentro da nossa imperfeição, como humanos, não admitimos. É aquilo que eu sempre digo: se vocês fossem deuses, vocês tomariam providências para que isso não acontecesse. Mas aí vem aquela ampla inundação de argumentos e de apelação para o bom senso e para a razão da doutrina espírita. Claro que ou Deus existe ou não existe. Se não existe, para aqueles que acham que não existe, pronto, isso aí é tudo acaso, e aconteceu, e quem não morreu toca para frente, quem morreu acabou. Essa seria uma concepção materialista e ateísta. Agora, se nós admitimos que Deus existe, nós então temos que buscar, pesquisar, filosofar sobre fundamentação para esse Deus existindo, sendo perfeito, sendo justo, sendo o supremo amor, permitir que isso aconteça. Eu bati muito na tecla no programa passado que Deus não quis assim, não é Deus que determinou lá que morresse fulano e não morresse cicrano, nesse sentido, despersonificar Deus. Claro que as coisas só acontecem com a permissão das regras de Deus, do poder e da inteligência suprema de Deus. Só acontecem com essa permissão. Porém, pontualmente, nós não podemos trazer Deus para proteger um e desproteger outro. Eu soube de uma reunião de empresários aqui na região, em que nos bastidores estava havendo um comentário entre determinados empresários evangélicos que disseram até com certa ponta de orgulho que, bom, a minha empresa não foi muito atingida, ou foi muito pouco, porque felizmente eu paguei o dízimo 2 dias antes na igreja. Olha, isso não se pode levar esse tipo de concepção para uma inteligência suprema, para um amor supremo, uma justiça suprema que é Deus. Deus não tem um cofre para guardar dinheiro, Deus não tem reserva dos valores que para nós são a causa de nós nos agarrarmos aqui e nos escravizarmos aqui. Temos que entender Deus com uma cabeça suprema também, com um esforço supremo. Vamos entender Deus na plenitude? Não.